Quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. É um texto muito conhecido, mas a palavra do Eterno se renova a cada manhã. Todos encontraram? Diz assim: havia um homem de Ramate-Zefoim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor, não, meu Senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não pense que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Pai, esta é a tua palavra, aplica ela agora aos nossos corações. Sabemos que a tua palavra nos dá um norte, nos dá uma direção, e o Senhor tem essa direção para nós nesta manhã, no nome de Jesus. Aplauda a palavra de Deus. Eu estava buscando uma palavra no Senhor, como de costume, todas as semanas. Começa na segunda-feira, a gente já começa a se preparar para a ministração do domingo. E ali foi me preparando. Aí quando chegou ontem, o Senhor deu uma direção totalmente diferente daquilo que eu já estava estudando e meditando. E a direção que eu tenho da parte de Deus é quando o coração começa a queimar por algo. Eu sei que Deus quer falar com a igreja. Você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer assim: Deus vai falar com você. Queridos, o tema desta ministração, diga comigo: alinhamento espiritual. Não, está muito fraco, diga alinhamento espiritual. Alinhamento é uma palavra muito usada para quem trabalha
né, com astronomia. Os astrônomos, para você ter uma ideia, astronomia, eu até anotei aqui, ó, é uma ciência natural que estuda os corpos celestes, plantas, asteroides, cometas, galáxias, estrelas. Então, a astronomia, ela, quando os planetas eles estão alinhados, mesmo que separados por milhares de quilômetros, mas tem um período do ano, de tempos em tempos, eles se alinham. Então passa na televisão, na noite, na madrugada, né, de hoje, tal, para amanhã, os planetas, tal, vão estar alinhados. Então é uma linguagem comum para quem trabalha nessa área. Alinhamento é uma palavra comum para os mecânicos. Tem algum mecânico aqui? Faz assim com as duas mãos. Aí, ó, se o seu carro tiver com problema, ó, temos mecânicos aqui. O mecânico, ele entende de alinhamento, ele sabe o que essa palavra significa. Quando o seu carro está puxando para um lado, né, você está aí na rodovia, está na estrada, está na cidade, e ele vai puxando para um lado, opa, tem uma coisa que está fora, né, está desalinhado. Você vai trocar o pneu e percebe que ele desgastou mais de um lado, está precisando de alinhamento. E como é bom você ter uma pessoa para você confiar, né, entregar-lhe o seu carro, e ele vai realmente deixar tudo em ordem, e para você não ter problemas depois. Eu me lembro que eu fui uma vez no mecânico, e ele foi colocar as pastilhas no meu carro e tal, e ele esqueceu, irmãos, de apertar as porcas da roda. Ele só encaixou. E eu vim aqui para Guarulhos, estou voltando de noite para casa. Quando eu escuto, chegando perto da cidade de São Isabel, eu escuto as porcas caindo e batendo embaixo assim do carro. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu parei o carro, a roda estava desse jeito, mole assim. Então, quer dizer, foi um livramento de Deus. Mas como é importante a gente saber que a pessoa está fazendo ali um bom trabalho. Foi o que não aconteceu comigo, né, com o que fizeram. Então, é muita responsabilidade. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que procurar fazer bem feito. E agora eu já aprendi. Vai trocar o pneu? Eu vou ficar assim, ó, olhando. Oh, não dá para dar uma ajustada mais aí, não? Outra coisa, alinhamento é uma palavra comum para os dentistas. Quando a pessoa tem os dentes desalinhados, né, quando os dentes estão encavalados, a pessoa tem até vergonha de dar um sorriso, mas quando ela vai ao dentista, e ali ele vai usar aqueles aparelhos ortodônticos, né, que vão empurrar o osso para deixar eles alinhados, para que os dentes fiquem alinhados. Aí você vai ter uma mordedura melhor, né, você vai sentir mais à vontade para sorrir, né? E como é importante a gente cuidar da saúde da nossa boca. Eu me lembro que o Júnior sempre que ele vai ao dentista, ele recebe elogios, porque os dentes dele são perfeitos, alinhadíssimos. Já o Tiago precisou usar aparelhos aí durante mais de um ano, né, para dar essa alinhada. Então, queridos, essa palavra alinhamento é muito usada também para os pedreiros. Tem algum pedreiro aqui? Não tem nenhum pedreiro? Mas a igreja tem muitos irmãos aí abençoados que trabalham muito bem. O pedreiro, você não confia naquele pedreiro que diz assim, não, eu faço pelo olho aqui, ó, estou de olho, não preciso usar a linha. Todo pedreiro, bom pedreiro, ele vai usar a linha. Ele vai cimentar ali, né, e vai colocar cimento e vai colocar os tijolos um em cima do outro, mas ele vai seguir aquela linha. Porque se ele não fizer isso, alguém aqui já teve problema com pedreiro, faz assim? Pois é, se a parede ficar torta, vai gastar no reboco, sim ou não? Ele vai usar massa grossa ali. Então, queridos, é algo assim importante, não só nessas profissões, né, as pessoas estarem alinhadas, mas nós espiritualmente precisamos deste alinhamento espiritual na nossa vida. Porque o que a gente mais vê são famílias desalinhadas, né, jovens desalinhados, pessoas totalmente fora do padrão de Deus.
Tem gente que quer que Deus se amolde ao seu estilo de vida. Não, é você que tem que se alinhar ao estilo de vida, ao propósito de Deus, aquilo que Ele já determinou na palavra. Eu preciso estar alinhado a Ele, a sua palavra, não Ele a mim. Quem está entendendo? Amém? Porque às vezes é vergonhoso, irmãos, né? Como é vergonhoso? Eu falei às vezes, mas não tem nada a ver, não é sempre, é algo vergonhoso a gente fazer, nós que somos ministros do Senhor. Cadê os pastores desse ministério? Faz assim. Você vai fazer uma celebração de casamento, aí pelo fato dos noivos não estarem alinhados, terminou a celebração, a ministração, aí entra a música do mundo, o pessoal vão dançar, o pessoal vão encher a cara, e como que a gente se sente? Porque como que um casamento vai dar certo se já começa desse jeito, se não for a misericórdia de Deus? Tudo precisa estar alinhado. Já deve chegar no altar, já com a vida diante de Deus, porque aprontaram, fizeram coisa errada, aí vão casar às pressas para que tentar dar um jeito ali. Oh, queridos, não é tão bom já começar debaixo do princípio da santidade? Sim ou não? Já começar a colher as bênçãos de Deus, para que lá na frente você tenha uma família modelo, a bênção de Deus fluindo na tua casa, na tua família. O texto que nós acabamos de ler fala de uma família desalinhada, de uma família, podemos dizer, desestruturada, porque o padrão de Deus é o que está em Gênesis 2:24, que diz assim: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. O que a gente vê aqui? Duas esposas, um homem que tinha duas mulheres. Eucana, como o sacerdote do lar, eu vejo um homem desalinhado, mesmo servindo a Deus, mesmo indo sacrificar, porque eu não vejo ele em nenhum momento aqui lendo as escrituras, ele orando pela sua esposa que era estéril. Eu não vejo ele orando e clamando ao Senhor como fizeram os patriarcas. Mas ele então busca uma segunda mulher, para que então ele pudesse resolver esse problema dele, que ele estava pensando nele mesmo. Porque naquela época, quem tinha muitos filhos tinha status. E a mulher que dava muitos filhos a seu marido era uma mulher honrada, era uma mulher abençoada. E aquela que era estéril era uma mulher que não tinha a bênção de Deus. Então, outro desajuste aqui, essa segunda esposa, Penina, uma mulher totalmente desalinhada, ela então começa a provocar Ana, e começa a dizer, né, jogar na cara dela que ela não tinha filhos, que ela era estéril, e que ela tinha, sabe, ela começava a provocar, ela começava a humilhar, começava a pisar em Ana. Eu também vejo um desajuste aqui na vida de Ana, porque Ana, escutando tudo aquilo, ela ficava angustiada, ela ficava triste, ela, sabe, igual muitas pessoas nos dias de hoje, que alguém faz uma crítica, alguém fala alguma coisa, e essa pessoa, ela fica totalmente trancada no seu ostracismo, fica dentro de um quarto por alguma coisa que saiu errado na sua vida, e ela fica lá, não quer sair do quarto escuro, e vai dando, sabe, liberdade para o inimigo agir na sua vida, e quando pensa que não, a depressão vai se tornando algo mais grave, ao invés da pessoa se aproximar de Deus, gerar um relacionamento com Deus, e tudo aquilo que lançaram sobre ela ser motivo para do Senhor. Tem gente que se tranca, tem gente que se fecha, tem gente que vive aí angustiado, amargurado. E o que me chama a atenção na vida de Ana foram as atitudes dela, porque passou por tudo isso, toda essa humilhação, né? E qual foi a primeira atitude dela? Versículo 9. O versículo 9 vai dizer assim: depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Mas se você ler um pouco antes, você vai perceber que ela estava tão triste, tão amargurada, tão angustiada, tão infeliz. Ela estava o quê? Se sentindo uma mulher largada. Sabe aquela mulher que não se cuida, né? Que parece que perdeu a perspectiva de dias melhores. E ela estava assim, não queria comer, não queria, sabe,
viver, podemos dizer assim. Mas aqui ela já toma a atitude correta. Ela está se alimentando. Ela comeu, bebeu e ela se levantou. Ei, você pode até ter entrado numa situação como essa, de angústia, de tristeza, mas é hora de você se levantar. É hora de você cuidar da sua saúde. É hora de você se alimentar. É hora de você se posicionar e começar a alinhar a sua vida com Deus, para que as coisas comecem a dar certo, comecem a fluir na sua vida. Quem está entendendo? Amém? Então Ana tomou esta decisão, esse posicionamento. Queridos, todos nós nessa vida vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar momentos difíceis. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, não é? Outra coisa que eu entendo aqui, que eu vejo na vida de Ana, outro princípio: Ana foi específica para com o Senhor. Versículo de número 11, versículo 11, diz assim: e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Olha a atitude dela. Ela foi específica. Ela não pediu qualquer coisa, ela não falou de qualquer jeito, mas ela foi específica com Deus. Senhor, eu quero um menino, eu quero um filho, quero um menino. E ela já foi declarando que mesmo antes dele chegar, que ele já era de Deus, seria do Senhor. Amados, entenda uma coisa: nós precisamos alinhar os nossos sonhos, os nossos projetos aos projetos de Deus. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não alinhamos. Nós queremos que Deus faça, queremos que as coisas aconteçam, mas não estamos dispostos a dar para Deus aquilo que possivelmente Ele nos dará. Eu vou explicar algo para você. Quando você pede algo para Deus, isso que você vai receber vai glorificar o nome dEle? Ou será que vai ser motivo para você se afastar mais ainda de Deus? A casa que nós estamos morando ainda não está pronta, né? Estamos lá, estão trabalhando, os pedreiros, tem gente lá, tem alguns irmãos que estão trabalhando. Mas não é fácil você morar no lugar e as coisas acontecendo ali, né? Sendo a construção acontecendo. E não é fácil, porque a gente quer procurar uma coisa, não encontra, está tudo em caixa, né? Então estamos dormindo ainda em colchão no chão, mas estamos dando graças a Deus. Então o espaço da sala ficou bem amplo. Porque qual que era o foco da minha esposa quando ela fez lá o projeto? Depois passou para foi a Regiane, né? E qual que era a intenção? Um lugar de culto, um lugar de adoração. Além da gente ter o nosso culto praticamente diário, a nossa reunião de oração com a família, nós temos um lugar para receber as pessoas, um lugar para que vidas sejam mudadas, sejam transformadas. Queridos, o que você está pedindo a Deus vai estar alinhando o seu desejo, o seu propósito com o propósito de Deus? O que você faz é para ganhar almas, é para tocar o coração de Deus no tocante aquilo que Deus ama, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer? Ou será que a gente está, como está dizendo lá Tiago, que a gente pede as coisas para gastar nos nossos próprios deleites? Porque se você está pedindo algo e o nome do Senhor vai ser glorificado, pode ter certeza, Ele vai te entregar. Amém? Então, Ana foi específica. Eu quero um filho, e esse filho vai ser do Senhor. Esse filho vai ser separado. Esse filho, ele vai ser exclusivamente de Deus. Agora, a fé dessa mulher é algo assim tremendo. É o próximo
tópico aqui. Não podemos viver pelas circunstâncias, mas pela fé. Vamos viver pela fé. Abra aí a tua palavra, a palavra de Deus está na tua mão. No capítulo 1, né? Já está aberto, muitos aí. Versículo 19 e 20. Versículo 19 e 20. Diz assim: depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. Assim Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, o qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu pedi ao Senhor. Agora você pode imaginar, queridos, anos e anos esperando ter um filho, realizar o seu desejo de ser mãe, de segurar uma criança em seus braços. Muitos anos ali, muito tempo se passou. Agora Deus responde à oração dela. Ela então tem agora o seu filho, que foi gerado no seu ventre. O seu filho está agora em seus braços. Deus se lembrou dela. E agora? Ela poderia dizer: não, é meu filho. Mas ela já tinha feito um voto, porque ela já tinha declarado que era do Senhor. Em momento algum ela tentou segurar o filho, não. Ela só esperou passar o momento do desmame. Quando a criança foi desmamada, ela então leva juntamente com uma oferta, e ali oferece aquela oferta em sacrifício ao Senhor, e entrega o seu filho diante do sacerdote. E ela dizia: por esse menino orava eu. Oh, queridos, Deus nunca vai ficar devendo nada para você. Nunca, nunca. Ela entrega o seu sonho, ela entrega o seu projeto, ela traz a existência, ela realiza através da sua fé o seu sonho, o seu desejo de ter um filho. E agora ela vai entregar ao Senhor, ela vai dedicar ele completamente a Deus. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Olha o que está escrito aí no capítulo 2, versículo 21. O Senhor visitou Ana, e ela engravidou, e teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Para quem era estéril, mas ela sonhou com aquela criança. Ela orou, buscou a Deus, e ela então entrega o que ela mais queria, era o que ela mais amava, que era o seu filho. Ela realizou o sonho, e então ela agora está entregando a Deus, porque ela já tinha entregue na oração que ela tinha feito lá atrás, que se o Senhor me der, eu entregarei ao Senhor. E porque ela tomou essa decisão, o Senhor lhe deu mais 5 filhos. Oh, queridos, sempre que os nossos projetos, sempre que os nossos sonhos estiverem alinhados com o Senhor, a gente sempre vai viver o sobrenatural. Você sempre vai ser impactado. Mas preste atenção, a nossa vida precisa de um alinhamento. Um alinhamento. Porque é comum na vida de muitas pessoas estarem totalmente desorganizadas, como o vale de ossos secos. Quando o profeta foi levado para lá, para onde ele olhava tinha ossos. Os ossos já tinham se misturado ali, daquele exército. E quando o profeta recebe de Deus dizendo: poderão reviver estes ossos? Ele: Senhor, tu sabes. E então o Senhor começa a dar decretos para ele. Então diga isso, diga aquilo outro. E ele foi declarando, e tudo que ele ia declarando iria acontecendo. Houve um barulho, tudo começou a se alinhar, os ossos se alinharam, cada osso ao seu osso, os esqueletos foram formados ali. Depois veio a carne, pele, por último o espírito, e aquele exército se posiciona, fica de pé. Assim que Deus quer ver a nossa vida, Deus quer nos ver alinhados. Aquilo que está fora do lugar, porque o contrário de alinhamento é desordem. Deus quer ver a sua vida em ordem. Tua vida espiritual deve estar alinhada, espiritualmente falando, amém? Você precisa estar alinhado com Deus em todos os sentidos.
Quem está entendendo? Diga: Senhor, eu quero alinhar a minha vida com os teus projetos.